Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o processo de degeneração humana. Ah, mas esse assunto é um assunto muito complexo. Vamos falar sobre os transmaveriques, Humberto. Vai dar grau no céu, vai colocar Jesus Cristo na garupa. Tá entalado. Vamos falar de coisa animada, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você já viu o TikTok? Eu recomendo que você baixe o TikTok, instale e use durante 30 minutinhos. Eu até acreditei que seria uma rede social como qualquer outra. Mas aquilo ali é o ápice da queda da sociedade. Rebolar por alguns centavos de dólar. Não tem nada mais degradante do que isso. Então, assim, TikTok, Kuai, hoje isso é só um reflexo da sociedade. Muitas pessoas acreditam que a sociedade está evoluindo, né? A teoria da seleção das espécies, Charles Darwin. Você aprendeu isso na escola. Pelo menos deveria ter aprendido. Então muitas pessoas acreditam que a humanidade está evoluindo, está tudo evoluindo, os animais, só que num limiar de tempo diferente do nosso, aos olhos imperceptível. Mas no caso do ser humano, de forma até rápida, né, perceptível aí. Só que a verdade, isso é uma grande farsa. Charles Darwin, logo na sua primeira página do livro, falou: se qualquer pessoa encontrar uma evidência que as espécies não estão evoluindo, mas sim existe um processo criacionista, então simplesmente essa teoria ela tem que ser anulada. Charles Darwin falou isso, não sou eu. E nós temos a teoria do design inteligente, que mostra que tudo foi arquitetosamente planejado, tudo com simetria, tudo perfeito. Sabe, parece que até um ser criou tudo, que é o próprio Deus. Então, a teoria da evolução das espécies é apenas uma forma de marxismo cultural nas escolas. Eu não sou político, eu não gosto de falar de política. Eu acho que cada um defende o vagabundo que quer. Eu não gosto de política mesmo. Não falo no meu canal, não gosto disso. Mas, para você poder entender, Charles Darwin, Allan Kardec e Karl Marx moravam próximos e eram amigos. Que delícia. Karl Marx, a família dele se suicidou. O cara fazia rituais satânicos tão absurdos que até a empregada se matou. Então, assim, é uma delícia, Gerado. Nunca quis trabalhar. Então, assim, eu não gosto de falar de política, mas eu quero que você entenda que existe uma pauta desconhecida. Não sabemos quem são as pessoas, não sabemos que organizações que são essas. A gente especula que seja anjo caído da queda ali junto com Adão e Eva, ou no Monte Hermon. A gente especula que seja anjo caído com raiva de Deus tentando denegrir a imagem do homem. Porque parece que tem uma elite mundial que financia a depravação e a perversão do homem, a destruição do patriarcado. Quando a gente tinha, no ano de 1940, o seu tataravô aí, ele, para poder comprar comida, ele tinha que trabalhar, não existia carteira de trabalho, não existia férias, vale transporte, horário de almoço, não existia nada disso que você conhece, tá? E o emprego também era escasso. Era o período da revolução, da terceira revolução industrial. Então as máquinas ali, tá, pneumáticas, a carvão, tudo aquilo ali estava tomando conta do espaço do homem, já naquela época. Então simplesmente eles não precisavam de tanta mão de obra. E naquela época as pessoas tinham 12 filhos, 8 filhos. E aí praticamente, né, não tinha emprego para todo mundo. Então o pessoal ia trabalhar, por exemplo, chegava no portão da empresa, eu sempre falo isso aqui, eu falo isso porque eu recebi essa informação do meu tataravô, chegava isso foi contado de geração em geração, chegava no portão da empresa lá em Bolonha, na Itália, que é da minha família, não o local, né, que minha família residiu lá no passado, e aí simplesmente ficavam vários homens gritando ali, não, me escolhe, e ficava tipo um olheiro de futebol, olhando ali aquele que tivesse mais força, mais virilidade,
para trabalhar. Você, vão trabalhar, abre portão, fecha portão. Você vai trabalhar, abre portão, fecha portão. Escolher os caras. Os que não fossem escolhidos deveriam voltar para casa e esperar o dia seguinte. E era assim. Quando terminava de trabalhar, era 2, 3 moedas de prata. Isso assim, de forma simbólica, na moeda local. E a pessoa conseguia comprar 2, 3 pães. E no máximo, assim, se ela vivesse de aluguel, pagar alguma coisa do aluguel. Então era a condição de sobreviver. Nossos antepassados sobreviveram com pão, com batata, com água. Eles não usavam a gasolina como você conhece hoje. Por exemplo, o diesel, eles jogavam todos os resíduos que contaminavam o solo nos rios. Aí a sua tataravó lavava roupa com os resíduos, contaminava, bebia aquela água contaminada. Então era um inferno, o ano de 1920. Mas graças a Deus sobreviveu, e aí está você assistindo esse vídeo. Então assim, o mundo era um inferno no ano de 1920. Só que o ser humano, ele tinha virilidade. A raça humana, ela tinha virilidade. E os caras não conseguiram ir para a guerra. Agora você imagina a nossa geração. Eu não posso me expressar aqui porque eu sei que acontece quando a gente fala a verdade. Mas é uma geração de perversos e depravados. Uma geração que não aguenta uma ou duas piadas, uma geração que não aguenta uma opinião. Né? Se você fala que a pessoa que ela está errada, ela não aceita. É uma geração de mimimi. Uma geração que não aceita nada. Os ossos dessa geração são fracos. A virilidade dessa geração é fraca. São pessoas realmente podres por dentro e por fora. E é isso que está acontecendo. Então, assim, não existe a teoria da evolução das espécies Charles Darwin. Você não consegue analisar isso nem micro e nem macro. E nem num espelho. Sempre foi a projeto de design inteligente. Só que aí existe uma elite desconhecida que, de alguma forma, totalmente desconhecida, seja jogando pelo ar com chemtrail, seja pela alimentação, não sabemos, eles vão cada vez mais degenerando os seres humanos, tornando cada vez mais os seres humanos fracos. Porque você vê, se você pega os espartanos, por exemplo, eu não vou dizer espartanos não, tá? Eu vou lembrar o nome aqui, mas eram os gladiadores do passado, os prisioneiros, os escravos que lutavam por sua liberdade. Os gladiadores, eles tinham que lutar contra leões. Você acha que ofereciam uva para eles? Banana, que tinha potássio para eles? Você acha que oferecia algum alimento rico em nutriente para eles poderem gladiar contra animais ferozes? E como é que eles venciam esses animais? Muitas vezes venciam. E os caras comendo pão, esses pães medievais, densos, puramente trigo e água. E os caras lutando. Então você vê que o ser humano, ele tinha um elo muito forte. Ele não precisava tanto de alimento para sobreviver. A sua energia via de Deus de alguma forma desconhecida. Hoje não. Hoje o ser humano, ele pode comer arroz, feijão, pode comer berinjela, pode comer tomate, pode comer o que for, que sempre vai faltar um nutriente no corpo. Então você vê que está degenerando. Eu calculo que daqui a 30, 40 anos nós vamos falar com os vegetais. O ser humano não vai ter cérebro, não vai estar babando, você vai estar babando com aquela baba, o ser humano com a mãozinha assim, ó, babando. Eu acho que vai ser isso. E a culpa é sua. Não é minha, porque eu luto. Eu boto meu rabo aqui na internet para poder alertar você. Eu boto meu rabo. Agora você faz alguma coisa? Você alerta as pessoas? Então a culpa é nossa, é de todo mundo. É triste. E assim, eu vejo que a geração está se tornando perversa, corrompida. E o ser humano clama, baba, por isso, baba. É algo terrível. Eu não acredito no fim do tempo apocalíptico. Eu acredito sim que o ser humano vai se tornar um vegetal. É a única explicação mais plausível para isso. Mas eu quero que você entenda, você que está me assistindo aqui, que eu acho que é importante falar isso, tá? Que é extremamente importante que você batalhe por sua família. Que você rompa esse enlaço do sistema, esse veneno que envenena a sua vida. Sabe, é extremamente importante. E aí as pessoas não entendem isso.
Não entendem. Elas acham que o sistema vai as proteger. Então, assim, pessoal, hoje foi mais um desabafo, mas eu gostaria que você entendesse, de coração, que você entendesse, que o ser humano tá se deteriorando. Se você entrar no em alta, ai, fiquei grávida aos 12 anos, ai, tal pessoa, canal de fofoca, tal pessoa assumiu o namoro, que se exploda esse namoro, meu irmão, que se exploda. Nós temos problemas muito maiores aí, muitos maiores, né? Temos pessoas com superpoderes ditando as regras como reis e rainhas aqui no Brasil, né? E, né, a classe de escravos trabalhando para sustentar, né? Então, assim, hoje é uma monarquia disfarçada, né? Bem dizer, é isso aí mesmo, meu irmão. É o que eu venho falando para cada um aqui. Eu não sei se eu falo aos ventos, para quem que eu falo isso aqui, mas é isso. A mensagem que eu quero que você entenda é isso. Cuide da sua família, porque é o bem mais precioso que você tem. Vê se você acorda para a vida, tá? Vê se você desperta.